O salão do fórum estava cheio naquela manhã quente de São Paulo. As cadeiras rangiam. O ar cheirava a papel velho e café fraco. Durante a audiência, o juiz citou um processo antigo. Errou uma palavra simples. Um colega sentado ao fundo riu alto demais. Disse que aquilo era coisa de quem ainda acredita em milagres. Disse que Jesus falava 10 idiomas, segundo os ignorantes. Alguns riram, outros abaixaram a cabeça. O juiz permaneceu imóvel. Sentiu o rosto aquecer, mas não respondeu. A caneta barata escorregou de seus dedos. No chão, o objeto rolou até perto de um réu silencioso. O homem usava sapatos gastos, sola aberta, meias úmidas de chuva antiga. Aquela imagem ficou. O juiz pediu 5 minutos. Saiu pela porta lateral, passando pelo retrato oficial na parede. O vidro estava trincado havia meses. No corredor respirou fundo. Disse a si mesmo que era só cansaço, que tudo seguia firme. Voltou à sala. Bateu o martelo uma vez. A rotina parecia intacta. Ele nem sempre esteve naquele fórum. Antes do cargo, houve um caminho longo, discreto, sem aplausos. Nasceu na zona leste de São Paulo, em uma casa geminada. O pai era motorista de ônibus municipal. A mãe costurava para fora, noite adentro. A mesa da cozinha era pequena. Tinha marcas de ferro quente e café derramado. Ali ele estudava, com livros emprestados e cadernos usados. Na adolescência acordava antes do sol. Pegava 2 ônibus até o cursinho comunitário. O uniforme já estava gasto no 2º ano. A fé veio cedo, sem barulho. Acompanhava a mãe aos domingos, em uma igreja simples. Não havia grandes discursos, só silêncio e canto baixo. Ele aprendeu a ouvir, aprendeu a esperar. Aprendeu que justiça não era vingança. Quando passou no vestibular, chorou no quarto. Era o primeiro da família a entrar na universidade. O pai ficou em silêncio, com os olhos vermelhos. Os anos seguintes foram de rotina dura. Trabalhava de manhã em um cartório. Estudava à tarde e à noite. Guardava documentos em pastas marrons. Lia códigos até os olhos arderem. Comia marmita fria nos corredores. No 3º ano, perdeu a mãe. Foi um câncer rápido, sem negociações. O hospital cheirava a desinfetante e despedida. No enterro, segurou o terço dela. Não rezou em voz alta, apenas ficou. A fé mudou ali. Não desapareceu, mas ficou mais silenciosa, como alguém que observa de longe. Formou-se com atraso de 1 ano. Precisou trancar disciplinas para trabalhar mais. As contas não esperavam. Passou no exame da ordem na 2ª tentativa. O certificado veio pelo correio. O envelope ficou dias fechado. Começou como defensor público substituto. Atendia em salas pequenas, sem janela. O ventilador fazia um barulho constante. Via histórias repetidas. Fome, erro, culpa, abandono. Tentava ouvir sem endurecer. Casou-se simples, em um sábado nublado. A cerimônia foi curta. Poucos convidados, nenhum excesso. A esposa entendia seus silêncios. Também tinha os próprios. Dividiam o cansaço sem explicações. Vieram os concursos. Anos de estudo novamente. Pilhas de livros na sala. Passou no primeiro grande resultado aos 40 anos. Juiz substituto em uma cidade do interior. Mudança rápida, aluguel improvisado. O fórum era antigo. As paredes descascavam. Os processos se acumulavam. Ali decidiu ser firme. Não duro, mas distante. Achou que isso era maturidade. Com o tempo parou de ir à igreja. Não por revolta, por falta de espaço interno. A Bíblia ficou na estante. Entre códigos atualizados e manuais, pegava poeira fina. A promoção veio depois. Capital novamente. Mais processos, mais exposição. Comprou um apartamento pequeno. Vista para outro prédio. Pouca luz pela manhã. O casamento esfriou sem brigas.
conversas práticas, horários desencontrados, dormiam cedo, acordavam cansados. O símbolo da perda apareceu aos poucos. Primeiro, o relógio da mãe parou. Ele não consertou. Depois, a aliança começou a apertar. Tirou para trabalhar. Nunca mais voltou ao dedo. Os documentos se tornaram mais importantes que pessoas. As decisões mais rápidas. O silêncio mais frequente. O episódio no fórum não nasceu ali. Foi soma de anos de contenção. Quando riram dele, riram de algo antigo. Da fé que ele deixou quieta demais, da origem que tentou neutralizar. O martelo que segurava pesava mais que antes. Não pelo poder, pelo custo. Talvez essa sensação seja conhecida por quem já precisou seguir adiante, carregando perdas que ninguém mais vê. Depois daquele dia, a rotina não mudou de forma visível. Ela apenas perdeu peso interno. Ele acordava no mesmo horário. O despertador tocava baixo, sempre o mesmo som. Levantava sem pressa, como quem não espera nada. No banheiro, a luz fria revelava olheiras estáveis. Escovava os dentes contando movimentos. Enxaguava a boca sem olhar o espelho por muito tempo. O café era simples. Pão amanhecido, manteiga dura, café forte demais. Comia em pé, perto da pia. O apartamento permanecia organizado, nada fora do lugar, nada que pedisse atenção. Saía antes do trânsito piorar. O elevador descia em silêncio. Às vezes alguém entrava, mas ninguém falava. No estacionamento, o carro demorava a pegar. Ele girava a chave com paciência. Não xingava, não batia no volante. O caminho até o fórum era repetido. Mesmas ruas, mesmos semáforos. As fachadas mudavam, mas ele não notava. No prédio, cumprimentava o segurança com um aceno. Recebia o aceno de volta. Nada além disso. A sala era ampla e neutra. Paredes claras, móveis funcionais, sem fotos pessoais. Os processos chegavam em pilhas. Ele os organizava por ordem, não por importância. Lia com atenção técnica. Decidia com base no texto, sem espaço para hesitação. As audiências se tornaram mecânicas. Perguntas diretas, respostas registradas. Quando alguém chorava, ele esperava passar. Não interrompia, também não se aproximava. O intervalo do almoço era curto. Comia no próprio gabinete. Marmita morna, sempre a mesma. Às vezes lembrava do cheiro da comida da mãe. Arroz recém-feito. Isso vinha e ia sem aviso. À tarde, a fadiga aparecia cedo. Ele bebia mais café. O estômago reclamava em silêncio. No fim do expediente, fechava a porta. Apagava a luz. Sentia alívio imediato. Voltava para casa no início da noite. O céu já escuro, mesmo no verão. O rádio desligado. Em casa, tirava os sapatos perto da porta. Deixava-os alinhados. Sentava no sofá sem ligar a televisão. O telefone vibrava pouco. Mensagens práticas, respostas curtas. A esposa chegava mais tarde. Conversavam sobre contas e horários. Nada que pedisse emoção. Jantavam juntos em silêncio, talheres batendo no prato. O som preenchia o espaço. Depois, cada um seguia para um canto. Ela lia no quarto. Ele ficava na sala. O livro que tinha aberto não avançava. Relia a mesma página. As palavras perdiam peso. A Bíblia continuava na estante. Capa escura, páginas finas. Ele passava por ela sem tocar. Não havia revolta. Também não havia saudade clara. Era um vazio organizado. Nos fins de semana, acordava mais tarde. Fazia mercado cedo. Escolhia produtos pelo preço, carregava as sacolas sem pressa, subia as escadas quando o elevador demorava. O corpo ainda respondia. Lavava roupas, estendia no varal interno. Dobrá-las era um gesto automático. Cada peça no mesmo lugar. Às vezes recebia convites antigos, almoços de família, reuniões de colegas. Respondia que não podia. Nem sempre era verdade,
mas era simples. Os domingos eram longos. O bairro ficava mais quieto. O relógio parecia andar devagar. Ele lembrava da igreja da infância, do banco de madeira, do canto baixo. Essas imagens vinham sem pedido. Não traziam conforto. Também não doíam. Com o tempo, o corpo começou a reclamar. Dor nas costas, cansaço nos olhos. O médico recomendou exames. Ele marcou para depois. Depois nunca vinha. No fórum, alguns colegas evitavam piadas. Outros continuavam. Ele não reagia. Aprendeu a rir por dentro, sem humor. Aprendeu a não esperar respeito. Apenas função. O símbolo da perda se repetia. A caneta barata falhava às vezes. Ele não a trocava. Guardava-a no bolso do paletó, como se fosse provisório, como se tudo fosse. Certa tarde, esqueceu o martelo na sala. Voltou para buscar. O objeto estava frio. Segurou por alguns segundos. Nada sentiu. Colocou na gaveta. As noites ficaram mais curtas. Dormia mal, acordava cedo. Sonhos raros e confusos. Quando chovia, ouvia da janela a água batendo no concreto. Isso o acalmava um pouco. Não havia planos, também não havia desespero, apenas continuidade. A fé não foi negada, foi deixada de lado. Como um objeto frágil, ele seguia funcionando, cumprindo, entregando resultados. Por dentro, algo se apagava devagar, sem alarme, sem testemunhas. Há silêncios que não pedem palavras, apenas presença discreta. Chegou um dia em que ele não conseguiu levantar no primeiro toque do despertador. Ficou deitado, olhando o teto sem rachaduras. Não havia dor aguda, não havia pensamento claro, apenas peso. Levantou depois de um tempo indefinido. O corpo respondeu lento, como se cada gesto pedisse autorização. No banheiro, a água demorou a esquentar. Ele deixou correr fria, lavou o rosto a si mesmo, olhou o espelho por alguns segundos a mais. Não buscava algo, também não evitava. Vestiu a roupa com cuidado excessivo, alinhou a gravata 2 vezes. Nenhuma diferença real. Na cozinha, o café queimou um pouco. Ele bebeu, não fez outro. Sentou-se à mesa pequena. As mãos ficaram paradas sobre o tampo. O relógio da mãe continuava sem funcionar. Não sentiu tristeza. Sentiu cansaço antigo. No caminho para o fórum, o trânsito estava parado. Ele desligou o motor. Abriu a janela. O barulho da cidade entrou. Buzinas, vozes, passos apressados. Tudo distante. Pensou em ligar para alguém. Não escolheu quem. Guardou o telefone. Chegou atrasado. Ninguém comentou. Ninguém pareceu notar. Sentou-se na cadeira. Abriu o primeiro processo. As letras se misturaram. Fechou a pasta. Abriu outra. Mesmo efeito. Ficou há alguns minutos assim. Não era confusão. Era interrupção interna. Levantou-se. Foi até a janela do gabinete. O vidro estava embaçado. Passou a mão. A cidade apareceu sem nitidez. Prédios iguais. Ali, algo parou. Não houve decisão. Não houve drama. Apenas a constatação simples. Ele não tinha mais forças para sustentar a própria imagem. Sentou novamente. Deixou os braços caírem ao lado do corpo. Respirou fundo uma vez. Pensou na palavra fé. Ela não respondeu. Pensou em justiça. Também não. Não houve revolta. Não houve pedido. Apenas aceitação seca. O dia seguiu sem ele perceber. Audiências adiadas, assinaturas mínimas. A tarde saiu mais cedo. Não justificou. Não explicou. Em casa tirou o paletó devagar. Colocou-o sobre a cadeira. Ficou ali olhando. Sentou no chão da sala. Encostou as costas no sofá. As luzes apagadas. O silêncio era espesso. Não ameaçador. Apenas definitivo. Pensou na infância, na mãe costurando, no pai chegando cansado. Nada disso trouxe consolo, nem dor. Ele percebeu que havia chegado ao limite interno, não de sofrimento, de sustentação. Não tinha mais como fingir equilíbrio.
nem para si. Se você chegou até este momento, talvez esse silêncio faça sentido, e se quiser ficar por perto, um gesto simples como curtir ou se inscrever pode ser apenas companhia discreta. Ele continuou sentado, o corpo pesado, a mente quieta. Não esperava resposta alguma, não aguardava mudança. A noite caiu sem anúncio. A chuva começou fraca, depois constante. Ele ouviu por um tempo. Cada gota parecia igual. Levantou-se com esforço, foi até a janela, abriu um pouco. O ar úmido entrou, cheiro de asfalto molhado. Fechou novamente, apagou a última luz, deitou sem tirar a roupa, olhou o escuro. Não fez oração, não fez promessa, apenas ficou. Na manhã seguinte, ele saiu mais cedo do que o habitual. Não havia compromisso marcado. Mesmo assim, vestiu-se como sempre. O céu estava cinza baixo. A chuva da noite deixara poças irregulares nas calçadas. Ele caminhou sem guarda-chuva. Desceu a rua devagar. Passou pela padaria fechada. O cheiro de pão antigo ainda pairava. No ponto de ônibus havia poucas pessoas. Ninguém se conhecia. Ninguém parecia ter pressa. O ônibus chegou com atraso. Ele subiu e sentou no fundo. Olhou pela janela embaçada. As ruas passavam lentas. Muros pichados, portões fechados. Desceu antes do destino comum. Não soube explicar por quê. Apenas desceu. Caminhou por algumas quadras desconhecidas. Uma região de casas baixas e comércio antigo. Placas desbotadas pelo tempo. Entrou em um bar simples. Ainda era cedo. Havia cheiro de café recém-passado. Sentou-se perto da janela. A mesa tinha marcas de copos antigos. Ele apoiou as mãos ali. Pediu café sem açúcar. O dono assentiu em silêncio. Enquanto esperava, percebeu um homem sentado ao balcão. Roupas comuns. Sapatos gastos, mas limpos. O homem virou-se devagar. Olhou para ele sem curiosidade excessiva. O olhar era direto. O café chegou. Ele agradeceu baixo. Bebeu um gole pequeno. O homem do balcão levantou-se. Caminhou até a mesa ao lado. Sentou sem pedir licença. Não houve apresentação. Também não houve incômodo imediato. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Observou a rua pela janela. Depois falou baixo. Disse que choveu forte na noite anterior. Disse que a cidade muda depois da chuva. Ele concordou com um aceno curto. Nada mais. O homem perguntou se ele costumava andar por ali. A pergunta era simples, sem intenção aparente. Ele respondeu que não, que tinha descido antes do ponto. O homem assentiu, como se isso bastasse. Ficaram em silêncio novamente. O bar tinha poucos sons. Xícaras, passos, um rádio distante. Então o homem perguntou se ele ainda guardava a caneta no bolso. A pergunta não veio com ênfase. Veio como constatação. Ele sentiu um leve aperto no peito. Levou a mão ao paletó. A caneta estava lá. Não respondeu de imediato. O homem não insistiu. Disse apenas que objetos simples carregam histórias longas, que às vezes ficam quando todo o resto vai. Ele olhou para a caneta, depois para o café. O homem comentou que o relógio parado incomoda mais à noite, que o silêncio fica diferente quando nada marca a hora. Ele sentiu o corpo enrijecer. Não perguntou como o outro sabia. O homem continuou. Falou da Zona Leste, de ruas estreitas e casas geminadas. Mencionou uma mesa pequena na cozinha, marcas antigas de ferro quente, café derramado. Ele respirou fundo uma vez. O bar pareceu mais distante. Perguntou quem ele era. A voz saiu firme, mas baixa. O homem sorriu de leve. Disse que era alguém de passagem. Disse que costumava ouvir mais do que falar, que aquele lugar ajudava nisso. O silêncio voltou, mas não era vazio. O homem perguntou se ele lembrava do primeiro processo que assinou, da caneta nova,
da mão tremendo levemente. Ele assentiu. O detalhe era exato. Perguntou se ainda lembrava por que quis ser juiz, não como cargo, como escolha. Ele demorou a responder. As palavras não se organizavam. Disse apenas que parecia certo naquela época. O homem não corrigiu. Não comentou. Perguntou quando foi a última vez que ele ouviu alguém sem pensar na decisão, sem pensar no prazo. Ele olhou para fora. Um ônibus passou devagar. Disse que não lembrava. O homem disse que o cansaço não vem do trabalho. Vem de sustentar coisas que já não se sustentam. Não havia acusação, nem conselho. Ele sentiu os olhos arderem levemente. Não chorou. O homem perguntou se ele sentia falta da igreja pequena, do banco duro, do canto baixo. Ele respondeu que sim, sem emoção visível. O homem perguntou por que parou de ir. A pergunta foi calma. Ele disse que não sabia mais ficar. O homem assentiu outra vez, como quem reconhece algo comum. Disse que há lugares que não exigem explicação, apenas presença. O dono do bar passou recolhendo copos. Cumprimentou o homem com um gesto. Pareciam se conhecer pouco. O homem perguntou se ele pretendia voltar ao fórum naquele dia. A pergunta não pressionava. Ele disse que não, que precisava andar. O homem disse que andar ajuda quando o chão parece instável, que o corpo entende antes da mente. Ficaram novamente em silêncio. O café esfriava. O homem levantou-se devagar. Pegou uma moeda do bolso, colocou sobre a mesa. Disse que o café estava bom, que o dia ainda estava começando. Antes de sair, olhou para ele mais uma vez. Perguntou se ele ainda sabia ouvir. Ele respondeu que achava que sim. O homem assentiu. Saiu sem pressa. Ele ficou ali por alguns minutos. O bar parecia igual, mas algo estava deslocado dentro dele. Pagou o café. Saiu também. Na calçada o ar estava mais frio. A chuva tinha parado. Ele caminhou sem direção definida. O passo era lento, mas havia passo. Ele caminhou por quase 1 hora sem perceber o trajeto. As ruas mudavam de nome, mas o ritmo era o mesmo. Sentia o corpo cansado, porém acordado. Algo havia sido deslocado, ainda sem forma. Sentou-se em um banco de praça quase vazio. As árvores pingavam água antiga. O chão estava escuro de chuva. A caneta pesava no bolso. Ele atirou. Girou entre os dedos. Lembrou do primeiro dia no cartório, da mesa estreita, do medo de errar. Lembrou do pai esperando no ponto final do ônibus, sempre em silêncio, sempre pontual. Lembrou da mãe dobrando tecidos com cuidado, como se cada dobra tivesse importância. Percebeu que havia se esquecido disso. Não por maldade, por adaptação. O homem do bar não saiu de sua mente. Não pela aparência, pelas perguntas. Elas não exigiam resposta rápida, apenas ficavam. Ele percebeu algo simples. Havia parado de ouvir pessoas inteiras. Passara a ouvir apenas fatos. Lembrou do réu de sapatos gastos, da sola aberta, do silêncio daquele homem. Ele não lembrava da sentença, mas lembrava do chão. Percebeu que julgava rápido para não sentir, que decidia cedo para não escutar demais. Isso não era técnica, era defesa. Sentiu vergonha, não pública, interna, não tentou justificar, não buscou contexto externo. A verdade se apresentou sem acusação. Ele havia trocado presença por controle. Levantou do banco, caminhou até uma lixeira. Jogou um papel velho fora. Não sabia por que fizera aquilo, mas o gesto parecia necessário. Continuou andando. Passou por uma escola municipal. Crianças saíam correndo. Uma delas caiu. Outra ajudou a levantar. Ele observou, sem julgamento. Pensou no primeiro processo criminal que defendeu. Um rapaz da mesma idade daquele menino, sem ajuda. Lembrou que naquele tempo ele escutava mais.
mesmo quando não podia resolver. Percebeu que havia confundido autoridade com distância. Sentou novamente, agora em um ponto de ônibus. O banco era duro, o abrigo pingava. Ele não se moveu. Sentiu vontade de pedir perdão, não a alguém específico, a algo perdido. Não fez isso em voz alta. A palavra Jesus atravessou sua mente, não como nome religioso, como memória antiga. Lembrou da frase que ouvira anos antes, que ele falava todas as línguas. Na época, rira por dentro. Agora, entendeu diferente. Não se tratava de idiomas, mas de escuta. Ele falava o idioma do silêncio, do cansaço, da vergonha. O homem do bar falara nesse idioma, sem se apresentar, sem se impor. Ele percebeu que não fora invadido, fora visto. Isso o desarmou. Sentiu um aperto no peito. Não de dor, de reconhecimento. Lembrou das vezes em que escolheu não saber, de audiências apressadas, de decisões corretas, porém frias. Não tentou apagar o passado, não tentou reescrever, apenas reconheceu. O ônibus chegou, ele subiu, sentou perto da porta. Durante o trajeto decidiu algo simples, não heróico, não visível. No dia seguinte voltaria ao fórum, mas de outro modo, não sabia como ainda, mas sabia que não fingiria mais. Desceu perto de casa, subiu as escadas devagar. No apartamento abriu a janela, o ar entrou limpo. Pegou a Bíblia da estante, não abriu, apenas segurou. Colocou sobre a mesa da cozinha, ao lado do relógio parado. Sentou-se, ficou ali, não fez promessa. Não buscou resposta, apenas aceitou a verdade que se mostrara, que justiça sem escuta vira peso, que fé sem presença vira objeto. Essas histórias existem para pessoas atentas, que valorizam a pausa entre uma palavra e outra. Ele respirou fundo. O dia terminava, e pela primeira vez em muito tempo, ele não precisou sustentar nada. No dia seguinte, ele acordou no mesmo horário. O despertador tocou igual, mas o corpo respondeu diferente. Não havia entusiasmo, também não havia peso. Levantou-se com calma, abriu a janela antes do banheiro. O céu estava claro, sem promessa especial. Fez o café com atenção, esperou ferver. Desligou no tempo certo, sentou-se à mesa. O relógio da mãe continuava parado. Ele percebeu isso sem incômodo. Vestiu-se para o fórum. Escolheu a mesma gravata. Não buscava sinal externo. No caminho, o trânsito fluía lento. Ele não ligou o rádio. O silêncio servia. Ao chegar, cumprimentou o segurança olhando nos olhos. Disse bom dia com voz inteira. No gabinete, abriu a janela. Deixou o ar circular. Os processos estavam onde sempre estiveram. As pilhas não diminuíram. O sistema não mudou. Ele sentou. Abriu o primeiro, leu devagar, chamou a assessora. Perguntou algo simples. Ouviu a resposta até o fim. Na primeira audiência, esperou o réu terminar, mesmo quando a fala se perdeu. Fez perguntas curtas, não para conduzir, para compreender. Nada de extraordinário aconteceu, nenhuma decisão histórica, mas algo se reorganizava. Ao meio-dia saiu para almoçar fora, um restaurante simples perto do fórum. Arroz, feijão, carne. Sentou perto de outros servidores, ouviu conversas comuns. Um comentou do filho doente, outro da mãe idosa. Ele ouviu, não comentou. Mas ouviu. À tarde chamou um advogado antigo. Reviu um processo encerrado meses antes. Percebeu um detalhe ignorado. Pequeno, mas relevante. Reabriu o caso dentro do permitido. Sem discurso, sem anúncio. No fim do dia voltou para casa andando. O corpo estava cansado, mas inteiro. A esposa já estava lá. Ele perguntou como tinha sido o dia dela. Esperou a resposta. Ela estranhou, depois falou. Jantaram juntos, sem pressa.
Nos dias seguintes, pequenas mudanças seguiram. Ele passou a chegar alguns minutos mais cedo. Saiu alguns minutos mais tarde. Não para trabalhar mais, para sair com menos pressa. Voltou a caminhar aos domingos. Sem destino fixo, passou em frente à igreja da infância. Entrou. Sentou no banco de madeira. Ficou em silêncio. Não houve emoção forte, nem lembrança intensa, apenas permanência. No fórum, alguns perceberam algo diferente. Não souberam nomear. Um réu agradeceu sem saber porquê. Uma estagiária se sentiu ouvida. Nada mudou nos relatórios, mas o ambiente respirava melhor. Certo dia, encontrou o colega que rira. Cumprimentou com educação. O outro pareceu sem graça. Mudou de assunto. Ele não guardou isso. A caneta barata falhou de vez. Parou de escrever. Ele a colocou na gaveta. Comprou outra simples. Não como substituição, como continuidade. Voltou ao bar onde tudo começara. Sentou na mesma mesa, pediu café sem açúcar. O dono serviu. Não mencionou ninguém. Ele ficou alguns minutos, depois saiu. Não procurava o homem. Sabia que não era assim. Algumas semanas depois, recebeu uma carta de um réu antigo. Não pedia favor, apenas agradecia por ter sido escutado. Ele leu uma vez, depois guardou. Não se sentiu orgulhoso, sentiu responsabilidade tranquila. A fé não voltou como antes, voltou mais baixa, como um gesto diário. Ele passou a ouvir antes de decidir, mesmo quando a decisão era dura. As consequências do passado não sumiram, processos antigos seguiram. Relações não se refizeram todas, mas havia chão. À noite em casa, ele apagava a luz sem pressa. Deitava sabendo onde estava. O silêncio já não pesava, acompanhava. O tempo seguiu sem anunciar mudanças grandes. Os dias continuaram comuns. Ele acordava cedo, preparava o café, sentava à mesa com a janela aberta. O relógio da mãe seguia parado. Agora não incomodava. No fórum, o trabalho permanecia intenso. Processos novos chegavam. Outros se arrastavam. Ele já não tentava controlar tudo. Fazia o que cabia naquele dia. Passou a explicar decisões olhando nos olhos. Usava palavras simples. Não buscava aprovação. Alguns se irritavam. Outros se acalmavam. Uma estagiária começou a fazer perguntas. Ele respondia sem ironia. Um colega comentou que o ambiente estava diferente. Ele apenas ouviu. Em casa, o casamento encontrou novo ritmo. Não houve reconciliação teatral. Houve conversa possível. Sentavam na cozinha à noite. Falavam do dia. Às vezes ficavam em silêncio juntos. A esposa voltou a sorrir em pequenos momentos. Ele percebeu sem apontar. Nos fins de semana, visitava o pai. O ônibus ainda era o mesmo. O ponto final também. Sentavam lado a lado, falavam pouco. O pai comentou que ele parecia mais presente. Ele não respondeu. A igreja passou a fazer parte de alguns domingos. Não todos. Entrava, sentava, saía, não assumiu funções, não fez promessas. A fé se organizava como casa simples, sem enfeite. No fórum, um caso difícil chegou. Envolvia erro grave, consequências duras. Ele ouviu mais de uma vez, decidiu com firmeza. A sentença não foi leve, mas foi clara. O réu chorou. Depois agradeceu por ter sido tratado como pessoa. Isso não o salvou, mas o sustentou. Ele voltou ao gabinete, fechou a porta, respirou fundo. Não sentiu triunfo, sentiu alinhamento. Com o tempo passou a orientar juízes mais novos. Falava de escuta, não como técnica, como postura. A caneta nova funcionava bem. A antiga permanecia na gaveta. Às vezes ele a pegava, girava entre os dedos, depois guardava. Certa noite, a chuva caiu forte novamente. Ele abriu a janela, deixou entrar o cheiro da rua. Sentou-se à mesa da cozinha. A Bíblia ainda estava ali. Abriu ao acaso. Leu poucas linhas. Fechou.
Não precisava mais. Sabia onde procurar quando fosse necessário. A vida não se tornou fácil. As perdas não foram apagadas. Mas havia ordem interna. Ele compreendeu que justiça não é ruído. É presença firme. Que fé não é explicação. É escuta contínua. Que Jesus não precisou dizer quem era. Falou no idioma que ele havia esquecido, o idioma do silêncio atento. Numa manhã clara saiu de casa mais cedo. Caminhou até o ponto. O ônibus demorou. Ele esperou. Olhou as pessoas ao redor, cada uma carregando algo invisível. Sentiu respeito. Ao subir, sentou perto da janela. A cidade passava acordando. Ele estava em paz, não eufórico, não completo, mas inteiro o suficiente. Se essa caminhada encontrou algo que também vive em silêncio dentro de você, fique à vontade para partilhar sua própria história nos comentários e, se fizer sentido, acompanhar este espaço com um gesto simples, como curtir e se inscrever. O ônibus seguiu. O dia começou e ele seguiu junto.